Fala pessoal, tudo certo com vocês? Começando mais um episódio do modo carreira não, né? Fala pessoal, tudo certo com vocês? Começando mais um episódio do podcast Futebol Inglês. E hoje um podcast que com certeza vai ser muito legal, porque olha só para esse cara que tá aqui do meu lado, Master, depois de muito tempo, tá participando de novo aqui com a gente. Fala Master, E tudo aí, certo José, contigo? tranquilo, cara, de boa. Muito feliz aí de estar conversando de volta, cara, de estar com o pessoal aqui no podcast. Show de bola, show de bola. A gente vai ter bastante coisa legal aqui para vocês. A primeira delas aí, como vocês já puderam ver, um gostinho no último episódio, com um vídeo, né? Então é uma coisa que a gente vai tentar trazer nos próximos episódios também. Então fiquem ligados aí. Para quem tá chegando aí, se inscreve, ativa o sino de notificações, deixa o like e comenta também o que você acha dessa novidade e outras coisas que a gente pode fazer de novidade aqui no podcast, né? Então comenta bastante e ajude, compartilhe, enfim. Faça essa ajuda aí com a gente, que a gente está se esforçando bastante para poder fazer um negócio de qualidade. Antes, só queria dar uma novidade bem rápida aqui. Deixa eu só alterar a imagem aqui, bicho, que eu tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui ainda. Pera aí, tá compartilhando a imagem ainda? Não, pera aí, volta. Mais um. É o próximo. Pronto, ó. Pra quem quiser, rapaziada, já tá aparecendo aí na tela pra vocês. Eu voltei a fazer modo carreira depois de muitos e muitos anos aí, tô de volta. Então comecei, o primeiro episódio aí já tá no ar com o Watford. Então pra quem quiser acompanhar, tá bem bacana mesmo. O link vai estar aí na descrição pra quem quiser. E o podcast Futebol Inglês aqui para vocês já sabem, né? Só se inscrever e tudo mais. Hoje a gente vai fazer também, vai falar dos resultados aí das 4 divisões aí do futebol inglês. Vai ter bastante coisa maneira mesmo. Mas antes vamos ter um papo tranquilo, um papo de boa aqui com o Master, né? Para que vocês tenham um episódio raiz aqui hoje. E Master, o que tu anda fazendo ultimamente? Não vem acompanhando muito futebol? Não vem jogando FIFA? Tu viu alguma coisa sobre o lançamento do FIFA 21 que saiu aí nesse mês de outubro? Como é que tu tá Vi, cara, acompanhando? pesquisei, porque não tem como não olhar, né? O cara que a vida inteira jogando FIFA, a vida inteira acompanhando isso, não tem como não. E eu vi algumas questões de novidade, o pessoal também me manda direto e compartilha coisa pra mim, pra eu olhar. Eu vi alguns vídeos também do pessoal fazendo o modo carreira já. Então, tenho acompanhado ali. A parte de futebol em si, futebol real, já faz um tempo que eu tô mais por fora, até por conta da pandemia, eu acho que eu diria, cara. Que daí eu acabo me ocupando com os meus projetos e tirando a minha empresa do chão, criando uma base pra ela, trabalhando também no meu emprego, e aí decidi mergulhar 100% nisso e alguma coisa acaba saindo do dia a dia. Mas assim, mesmo saindo de não estar acompanhando muito, ainda sei de um resultado ou outro, ainda vejo um time ou outro, eu vejo as notícias, principalmente pelo Instagram do podcast. A galera posta direto ali os gols, os resultados, e cara, isso pra mim me facilita muito a vida, cara, de saber que o resultado tá ali, é só eu dar uma olhada no Insta aqui, é só eu ver como é que fica e já tô por dentro. Então isso tem ajudado bastante. É verdade, o Instagram lá, que é administrado pelo Gabriel, o nosso amigo, que estava aqui também há pouco tempo apresentando também o podcast aí nesse meu momento de férias. Eu tirei uma férias sabática aí, Márcio. Olha só que chique isso aqui. Outro nível já, né? Peguei essa mania de ti. Só quem é CEO do podcast tira férias mesmo. Então, também dá esse salve pro Gabriel, um cara muito gente boa, um cara muito legal que comanda lá o Instagram e que também vai estar participando aqui dos nossos podcasts em breve. Master, então, o FIFA 21 foi lançado, você conseguiu acompanhar então algumas coisas. O que você achou das novidades que foram trazidas pelo FIFA? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, em termos de... Bom, parte gráfica não tem muito o que comentar, não é a mesma coisa. Existem algumas inovações de modo carreira em si, que eu acho que são legais, dão uma boa aprofundada, principalmente a parte de categoria de base e tal. E aquelas correções que a gente tanto queria no FIFA 20, acho que aconteceu, principalmente a questão dos super times, que é algo que até eu vejo muito o Carlos Salvador batendo muito nessa tecla. E realmente, cara, quando você joga e vê os super times era muito chato. Nossa, era muito ruim de jogar sabendo que existia isso e não tinha nada que você podia fazer. Então acho que isso agora deu uma boa melhorada. E
O que me pega muito ainda é a gameplay. Acho que a parte de repetição ali, chega um momento que você sabe o que vai acontecer de resultado ou do jogo em si, então é mais do mesmo. Aí acaba, sei lá, não dá muita empolgação. Existe talvez um jeito de melhorar isso, que é talvez jogar um modo mais manual do que o jogo já vem, né? Que vem muito automático. Mas aí é questão de, sei lá, tentativa e ver como é que fica e testar, no caso, né? Mas da minha parte, o FIFA em si, eu não comprei o jogo ainda. Eu acho que R$300 pra pagar no jogo não rola. Sério mesmo, a versão... Cara, o pessoal tá dizendo muito assim, pô, por que o pessoal não faz uma atualização do FIFA? Chama de atualização e não de um jogo novo. Com certeza, cara, porque você coloca uma coisa ou outra que é nova, algumas coisas nem são novidades, só tem um novo nome, talvez, e o resto é atualização de elenco e de camisa. Então não tem tanta coisa assim. Então, pô, R$300 pra isso não vale. Então, o ano passado, o FIFA 20, eu comprei na Black Friday, se eu não me engano. Aí sim valeu a pena. Ou até mesmo depois que rolou promoção, que daí foi bem mais barato. Mas no lançamento, R$300 não coloco. E mesmo se eu quisesse, tá? Eu não ia conseguir jogar, porque eu não tenho espaço no meu PC. A demo são 50 GB. Eu tô com 23, 24 GB livre no PC. Isso por conta dos meus trabalhos, por conta das fotografias e dos vídeos que eu faço. Então meu HD tá socado, eu não teria como colocar o jogo. Então dá na mesma. Caraca, e isso também veio como uma grande polêmica, né? Essa questão do valor, eu também concordo plenamente contigo, é um valor muito caro. Eu comprei o jogo porque eu rachei com um amigo meu e aí ficou mais em conta, mas mesmo assim é muito caro e assim, eu acho que isso pegou muito mal, principalmente pela época que a gente vive atualmente. A gente está numa pandemia, problemas financeiros, muitas pessoas infelizmente acabaram morrendo e tal, muita gente foi vítima no sentido assim de perder pessoas, né, entes queridos ali, e aí poderia um jogo tá num preço melhor pelo menos, ou quem sabe até de graça, porque o quanto que a EA lucra todos os anos, né, fazendo o mesmo jogo, basicamente mudando poucos detalhes, é realmente uma coisa muito complicada, e tu pode ver que o hate em cima disso, da questão do FIFA tá repetindo o jogo todo ano, pelo menos nesses últimos 2, 3 anos, eu acho que foi quase a mesma coisa, assim, na base, mudou alguns detalhes, algumas coisas assim, porque no FIFA 17 teve aquele upgrade do modo jornada, não sei se tu chegasse a dar uma olhada, mas foi um modo que... Eu olhei, mas nunca completei. Criou um hype muito grande em cima do jogo, né? E a galera gostou de fato, gostou depois, não foi tão legal quanto a galera esperava, né? Mas ainda assim foi bem legal. Mas ali depois, cara, poucas novidades, pouca coisa legal. O FIFA tentou encaixar esse modo volta aí, que particularmente eu não gostei muito, é porque eu sou mais do modo raiz mesmo, eu gosto do modo carreira, eu não gosto tanto de Ultimate Team, porque só me irrita. Uma época eu jogava Ultimate, cara. Foi no tempo até que eu tava morando fora. Que daí o meu irmão, ele tinha um Xbox. Isso. E aí eu jogava na conta dele. Aí eu jogava Ultimate. Mas era muito irritante. Muito irritante. Então eu imagino o pessoal que joga direto ali. O modo em si, quando você pensa em fazer o upgrade das suas cartas e conseguir comprar um jogador, acho que isso é legal, cara. Você customiza completamente a equipe, com jogadores de qualquer equipe. E joga contra adversários de qualquer lugar, de qualquer nível de habilidade. Isso é legal. Agora, toda essa questão de, pô, você tem que estar no teu máximo o tempo todo, porque sai uma carta melhor e um icon junto e só com moeda do jogo você não consegue. Gera uma ansiedade muito grande, cara. E tipo, você tá sempre por fora. E fora a questão de que, mesmo você com bons jogadores, o próprio jogo te nerfa um pouco. Então você pode estar lá super habilidoso, o jogo vai dar um lagzinho, alguma coisa do tipo, e você perde do mesmo jeito. Aí o que você pensa? Pô, eu preciso de uma carta melhor. Aí você joga, coloca dinheiro no jogo e joga pra tentar chegar lá, mas não vai adiantar. Então, essa é a parte chata. Sim, eu concordo bastante contigo. A ideia do jogo é muito legal, só que quando tu vai pra prática de jogar o jogo, né, jogar ali a partida e tal, aí é o que é complicado. Mas o que tem antes ali, eu também concordo contigo que é um negócio muito, muito legal mesmo. O que eu ia te falar, cara?
Então, beleza. Por enquanto tu não vai comprar o FIFA, então logicamente não vai ter nada muito nesse sentido no teu canal de vídeos e tal. O que tu Não. pensa nesse sentido da tua vida do YouTube aí daqui pra frente? De gameplay, não tenho planejamento. Porque eu consigo falar sobre FIFA e sobre times sem eu ter que gravar gameplay. E o que pega mais pra mim é que gameplay, cara, leva um tempo pra eu fazer isso. Leva um tempo de gravação e edição e publicação. Que hoje eu... Não que eu não teria tempo, porque a gente faz, né? A gente dá um jeito. Mas eu não queria colocar em cima disso. E pra mim, o FIFA em si é mais... Isso eu já falei várias vezes. Ele puxa mais... Eu puxo mais pro lado real, pro lado do futebol real, do que do virtual em si. Então eu gosto muito de ver os times da vida real e aí jogar com eles no FIFA, né? Um jogador bem casual. E aí se eu não tô com essa empolgação se eu tô por fora do futebol, eu acabo ficando por fora do FIFA também. Então pra mim é assim que funciona o esquema. Então é mais fácil eu conseguir voltar pro FIFA se eu voltar a acompanhar mais de perto o futebol real. Porque isso, cara, isso já aconteceu muitas vezes comigo. Eu assistir um jogo, assistir uma partida, ou ver os melhores lances aí do campeonato inglês e pensar, cara, eu quero fazer isso no jogo, eu quero levar isso pro jogo. E aí me empolga em jogar FIFA. Mas não o contrário, eu jogar FIFA que faz eu me empolgar com o negócio. Então, tem esse lado. E aí como eu tô focado mais nos meus trabalhos em si, e acabo não acompanhando muito o futebol, eu acabo largando as duas coisas ao mesmo tempo. Show de bola. Mas no teu canal mesmo, tu pensa em fazer alguma coisa? Tem algum planejamento em relação a isso? Cara, conteúdo, ideias eu sempre tive. Desde que eu parei de publicar, ainda continuo com ideias, continuo escrevendo e tá marcado. A minha questão daí é organização e qual é o rumo que eu quero dar pra isso? Como eu quero fazer isso? Que não é só dizer, voltei. Mas como é que vai funcionar o negócio? O que eu vou trazer? E isso que eu tô me acertando. Tem certos conteúdos que eu quero fazer que são mais pra mim, coisas que eu gosto, mas que eu sei que eu preciso, de certa forma, fazer um conteúdo que o pessoal também goste. Eu tenho que equilibrar os dois lados. Eu quero colocar o meu ali, mas eu tenho que lembrar que o pessoal gosta de assistir algum tema específico que eu faço. Então eu tenho que fazer isso pra eles também. E achar esse equilíbrio. No momento eu não consigo dar uma definição, porque não seria justo com o pessoal que assiste. Que daí, poxa, digo que volto, eu faço um hype todo e acabo não entregando isso. Tá? Não acho isso legal com o pessoal que acompanha. E também gera uma pressão desnecessária em cima de mim. Daí, poxa, eu tô tão focado nas minhas coisas, tô conseguindo... criei uma boa rotina pra mim. E aí, vou tentar encaixar uma coisa que é grande. Que fazer vídeos não é uma coisa assim do tipo... simples, né? Você tem que criar uma rotina, tem que criar um certo caminho pra você seguir e postar com uma boa frequência e tudo mais. E aí eu tento colocar isso, acabo não conseguindo, aí eu gero a pressão, a expectativa e começa a desanimar e começa a desandar. Então, peraí, uma coisa de cada vez, né? Vamos devagar. Sim, e tu chegou, né, a criar um novo canal, né, ou já era um canal, acho que era antigo, não sei, que tu começou a trazer esses teus conteúdos de fotografia e tudo mais. Fala um pouquinho sobre eles. Cara, esse conteúdo eu já tava há muito tempo querendo fazer, não só por ser de fotografia, que né, toda vez que eu saio, que eu viajo, eu tô sempre com a câmera na mão. Pode ser pra foto, pode ser pra vídeo. Então, tem muitos lugares que eu vou... que eu tenho uma porção de vídeo gravado, cara, mas que nunca se torna um vídeo editado, uma história contada pro canal. E ao mesmo tempo eu faço a fotografia, que é algo que eu amo fazer, e também melhora a minha habilidade com o vídeo em si. Porque eu gosto muito de fazer uma transição diferente, de fazer um efeito especial, um efeito visual, e contar uma história através daquelas imagens que eu gravei ali. Então é isso que eu busco naquele canal. Show de bola. E como é que tá o estágio disso? Quais são teus planos pro futuro? Alguma coisa se tu pode falar, né? O que tu pode falar pro pessoal em relação a novidades em relação a isso? Tanto é aquele canal... Que os dois canais eu parei de publicar, né? Eu publiquei 2 vídeos no canal de fotografia. Aí eu pensei, eu quero continuar com isso. Só que eu tô trocando 6 por meia dúzia. Eu parei um canal pra focar no outro, sendo que eu queria parar de publicar pra eu criar uma base sólida pra minha empresa, né? Pro meu trabalho em si como fotógrafo. Então, peraí, deixa eu dar um pause geral nisso, fazer bem feito o que eu tô fazendo, e concentrado, fazer certinho o que eu tenho que fazer,
para tirar ela do chão e fazer funcionar. E aí sim, quando isso está pronto e está estabilizado, eu posso seguir adiante e voltar à produção, que daí eu consigo fazer as duas coisas juntos. Posso produzir e fazer trabalho para cliente também, ao mesmo tempo. Mas antes eu queria criar uma boa base, uma base bem estabilizada do que eu estou fazendo. E eu acho que isso eu já concluí. Então a partir de agora é só ir construindo coisas em cima disso e seguir levando. Show de bola, show de bola. Então, pessoal, um episódio totalmente especial aqui pra vocês. Então, pra quem não deixou o like, deixa o like. Olha só essa presença ilustre desse cara aqui. Ele tem uma agenda, cara, que eu vou falar pra vocês. Uma agenda lotadaça. Foi difícil encontrar um horáriozinho aqui pra falar com ele, que é um cara muito famoso, né, e tal. Então, se você não deixou o like, deixa o like, comenta aí. Que agora vamos falar um pouquinho. Não sei se o Master tem mais algum assunto aí pra gente comentar em relação a outras coisas. Não, bora lá, bora pro futebol. É isso aí, então bora pro futebol. Então, a gente tá gravando aqui nesse sistema aqui do StreamYard, rapaziada. Então a gente consegue compartilhar, eu consigo compartilhar aqui a tela do meu computador, e assim eu consigo mostrar tabelas, classificações e tal. Isso é uma novidade aí que eu quero trazer pro podcast, para quem acompanha pelo YouTube, né? Porque quem tá acompanhando pelo Spotify não tá entendendo bulhufas aqui do que eu tô falando em relação a imagens, né? Mas para quem tá acompanhando pelo YouTube, você tá podendo ver eu, o Master. E agora vocês também vão ver um pouquinho eu e o Master ainda, só que também a tela do meu computador aqui. E vocês vão poder, enquanto buzinou um carro aqui, mas tudo bem. Tá dando um salve pra gente. O cara subiu, o Master na live, já tava dando uma buzinada aqui. Mas, enfim, vamos mostrar um pouquinho aqui da minha tela e vamos começar, né? Falar aqui das divisões do futebol inglês, começando, vamos fazer o modo raiz, né? No último episódio eu comecei da Premier League e fui até a quarta divisão, mas como é um episódio raiz mesmo, comigo e com o Master, vamos começar da quarta e vamos até a primeira. Então vou habilitar aqui a Quarta divisão que aqui. tem 24 times, né? Mas só um vai ser rebaixado nessa temporada, é isso? Exatamente, né? Meu bordão. Exatamente. Mas, Master, vou pedir teu auxílio aqui. A imagem aí tá aparecendo legal aqui dos jogos? Tá, tranquilo. Só cuida quando tu for mexer na rolagem da tela que tá tranquilo. Ah, tá, perfeito. Então, é isso aí, rapaziada. Vocês estão vendo aí alguns resultados aqui da League 2. A gente, obviamente, né, se a gente for falar de cada jogo, de cada coisa, a gente vai ficar aqui umas 6 horas, porque é muito jogo, é muito time. Mas vamos falar de alguns resultados mais importantes. A gente teve ali um grande jogo entre Oldham e Morecambe, onde o Morecambe venceu pelo placar de 3-2 fora de casa, grande jogo. A gente também teve um jogo muito interessante entre Salford City e Tranmere Rovers, né, onde empatou pelo placar de 2-2. E uma goleada fora de casa que o Forest Green, né, 4-1 nos Cantor, fora de casa, 4-1, resultado também bem grande, né, fora de casa. E por fim, dos resultados talvez um pouco mais importantes, o Southend empatou em casa com o Exeter City pelo placar de 2-2. Master, o que você viu desses placares aí? O que você consegue trazer de destaque desses jogos? Do que eu vi, cara, eu achei interessante o Morecambe ganhar de 3-2 ali. Pelo que eu vi rapidamente na tabela, eles estão na parte de cima, né? E é um time, do que eu lembro até de quando a gente apresentava o podcast lá no início, é um time que sempre tinha problemas. Tava sempre perto de rebaixamento e tal, e sempre sofria bastante, por muitos e muitos anos. E esse ano tá sendo diferente, então uma coisa legal aí de acompanhar. O Southend já não me surpreende muito, que é um time que eu já, algum tempo atrás, já vem também tropeçando bastante, sempre com perigo de cair. E nessa temporada, se fossem 2 times a cair, um deles ia ser o Southend, quase certeza. Mas tem chance de sair porque agora só vai um. Mas também, 2-2 em casa, é um time que tá bem mal. Quem que é o líder agora da tabela? Você sabe de cabeça? E agora vou botar aqui na classificação rapidinho, tá o próprio Morecambe. Tá em primeiro. A gente tava em segundo. Cambridge em segundo, legal. Exatamente. Morecambe 12 pontos, líder do campeonato, 4 vitórias em 5 jogos, realmente uma campanha muito boa. Nós temos em segundo lugar o Cambridge United com 10 pontos. E terceiro colocado o Newport County também, com 10 pontos, né? Então, os 3 primeiros sobem diretamente para a League One.
enquanto ali os 4 colocados ali jogam um playoff e um deles sobe também, né? É isso, estou certo? Espero estar Uhum. certo. Isso. Que É que a como o Master, a temporada passada foi diferente por causa da situação do Barry. Mas agora são os 4 times que sobem. é que devido também, assim como o Master, eu também fiquei um pouquinho por fora devido a algumas circunstâncias profissionais, mas estamos aqui de volta acompanhando bem e aos poucos a gente vai pegando o ritmo de novo do futebol inglês. Mas vamos lá. Ali nos playoffs a gente tem o Cheltenham, o Salford City, o Forest Green e o Carlisle, né? Olha só como seria, né, se o campeonato tivesse acabado hoje. Uma das semifinais seria Salford City e Forest Green, né? Então também bem, um resultado não, um jogo que prometeria muito, né? O Salford, que é uma equipe que está crescendo muito nos últimos anos, né? Então, com certeza, quem sabe pode estar brigando firme e forte aí nessa briga pelo acesso, né? Aí para a terceira divisão. Master, alguma coisa a mais a comentar da parte de cima da tabela aqui da League Two? O Salford, como eu tava pensando já na temporada passada, que o ideal deles ali era se manter na divisão. Né? E conseguiram fazer, fizeram muito bem. Então acho que esse ano é o ano talvez de puxar um pouco mais, né? E até então são 5 rodadas apenas, mas o time não perdeu, assim como o Forest Green. Vamos ver, cara. Interessante como é que tá o clube. Exatamente. Bom, agora lá na parte de baixo da tabela, a gente vê ali, vamos começar ali. É que na verdade está muito no começo, né? A pontuação está muito próxima. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, o Grimsby, né, que está na zona de rebaixamento, em penúltimo. Se ele vencer um jogo, ele pode chegar até em 18º, né? Ele pode subir 6 colocações. Enquanto, por exemplo, o Also, que está lá em 12º lugar, exatamente no meio da tabela, se ele perder 2 jogos seguidos, ele também vai para baixo, né? Então são algumas situações que acontecem, né? Ali em 18º a gente vê o Bolton com 4 pontos. Foram 3 derrotas, uma vitória e um empate com 4 pontos. Ali embaixo os Scunthorpe com 4 também, Mansfield com 3, Barrow com 3, Southend com 2, abrindo a zona de rebaixamento, Grimsby com 1, Oldham Athletic com 1, fazendo uma campanha muito ruim, 4 derrotas e um empate. O Grimsby, ao menos, está com 2 jogos a menos, né? Então ali, pelo menos ali, falta tem a possibilidade ali de vencer um jogo e já subir algumas colocações. Mas o Oldham também tá uma situação complicada. Master, o que você vê aqui, né, na parte de baixo da tabela? Tem que lembrar ali que não são 2. São 2 anos de rebaixamento, é um só agora, né? É só o Oldham. Então só um cairia. O Grimsby tá se safando. Mas aí tem que lembrar, são 2 jogos a menos ainda. Por isso que eu digo que o Southend parece pior. Olha só a defesa deles, cara. Levaram 11 gols em 5 partidas. Não são nem em 3, são em 5 partidas. Então é complicado. O Barrow é um time que vai ter que lutar bastante pra não cair. Acabou de subir, né? Mas ia ser legal eles ficarem mais um ano na quarta divisão. Tanto que, foi o Notts County, eu acho que perdeu pra eles. Isso eu não lembro. Mas o Notts County bateu na trave pra subir pra quarta divisão de novo, né? E acabou ficando na National League. Exatamente. Então é isso da quarta divisão, né? Não sei se o Master tem mais algum destaque para fazer aqui, mas realmente tá bem interessante isso aqui. Tá bem legal mesmo. Se você tem alguma opinião, para quem você tá torcendo aqui na quarta divisão, comenta aqui nos comentários também. Eu tô torcendo pro Colchester agora. Por que será, né? Bom, agora pulando um nível aqui do futebol inglês, vamos para a terceira divisão, que nós tivemos alguns jogos também acompanhando, alguns jogos acontecendo, na verdade, né? Desde a sexta-feira até, peraí, dia 13. Tá, que ainda vai acontecer. Na sexta-feira tivemos a goleada do Fleetwood para cima do Hull City. Hull City tá na terceira divisão, chegou a jogar a Premier League há pouquíssimo tempo atrás. Tá na terceira divisão. Daqui a pouco o Master vai falar um pouquinho sobre o Hull City. O Gillingham venceu a equipe do Oxford United pelo placar de 3-1. A Crillington 2-1 no Rockdale. O Crew meteu 3 no Wigan, 3-0. Ainda tem uma partida para acontecer entre Doncaster e Shrewsbury, que ainda não aconteceu. O Bristol venceu fora de casa o Lincoln pelo placar de 2-1.
O Peterborough venceu fora de casa a equipe do Northampton pelo placar de 2-0. O Plymouth, querido time aí do pai do Master, venceu o Burton Albion pelo placar de 2-0. O Portsmouth venceu o MK Dons pelo placar de 2-1. E o Swindon perdeu em casa para o Wimbledon. E para fechar, né, dos jogos que aconteceram, o Ipswich venceu fora de casa o Blackpool pelo placar de 4-1. Na próxima terça-feira a gente vai ter um jogo bem interessante entre Oxford United e Crewe Alexandra, que vai acontecer às 15 horas do horário de Brasília. Master, qual o maior destaque desses resultados aqui que eu acabei de te falar? Eu quero ver como é que tá o Fleetwood na tabela, porque esse 4-1 eu achei surpreendente, cara. Que o Hull, apesar de, né, estar na terceira divisão, entre os times ali, é o mais forte. Então eles têm ali, eu diria pelo menos, 4 times, cara, que... Bom, talvez 3, que o Portsmouth eu já não conto muito, já tá há muito tempo lá embaixo. Mas Hull City, Sunderland, Ipswich, até mesmo Wigan, cara. Olha só, só esses 4 para disputarem vaga já pega quase todo o que tá disponível. Então, assim, pro Hull City perder de 4-1, surpresa. E aí a vitória ali do Ipswich em cima do Blackpool já não surpreende muito. Eu acho que o Ipswich, o que ele tá fazendo nessa temporada, tá bem mais estruturado do que foi a temporada passada, que foi a primeira temporada na terceira divisão, que eles não conseguiram subir. Não foi tão fácil assim como eles esperavam. Mas acho que para esse ano eles se reorganizaram e, tipo, ó, agora a gente sai daqui, a gente volta pra Championship, porque não dá pra ficar nessa divisão não. Então acho que agora vai. Então vamos torcer pra isso pelo menos. E o Hull também, dever de casa é subir de divisão rapidinho. Exatamente. Bom, agora mostrando a classificação, a gente tem aí na liderança do campeonato a equipe do Ipswich, que está indo muito bem na competição. Foram 4 vitórias e 1 empate, né? Tá com 13 pontos. Em segundo lugar, o Lincoln, tá vindo uma sequência muito boa, né? Era o líder da competição. Eles têm temporadas seguidas muito boas. Já na quarta divisão, bateram na trave, subiram. Agora na terceira, bateram na trave também. E continuam jogando bem. O Hull tá em terceiro, não tá ruim não. Eu achei que dava pior. Sim. Vinha de 4 vitórias também, era um dos líderes. O Gillingham em quarto colocado com 10, Peterborough em quinto com 9, o Accrington em sexto com 9 pontos. E o Sunderland, olha, o Sunderland tá por ali também com 8 pontos, tá com um jogo a menos, 2 vitórias e 2 empates, tá com 8 pontos. Master, olhando essa classificação da terceira divisão, o que você consegue ver de maior destaque? Sunderland, por enquanto, novamente não tá indo tão legal quanto se esperava. O Ipswich, grande surpresa. O que você tá vendo aí dessa classificação da League One? Aí baseado do que eu conheço de temporadas antigas, né, Ipswich, Hull e Sunderland seriam lá em cima, mas o negócio mudou, né, o negócio não é baseado no que já aconteceu antes. Eu esperava que esses 3 times fossem dominar tranquilamente, mas não é bem assim que funciona o futebol, né, e por isso que é muito bom. Mas a terceira divisão é bem disputada. O Lincoln continua fazendo temporada atrás de temporada muito boas. Peterborough é um time que eu lembro de estar sempre ali perto, mas raramente consegui passar disso. E o Gillingham ali em quarto lugar. O que seria interessante de pesquisar e conhecer muito bem é como é que ficou a estrutura desses clubes grandes que caíram. Por exemplo, o Ipswich, o Hull City. O que aconteceu ali com venda de jogadores? Se eles venderam os principais jogadores, se tem muitos jogadores novos agora que chegaram de base ou sem muita experiência, para entender se o time é capaz de subir ou não. Que eu tô falando aqui que o Hull City deveria dominar, por exemplo. Mas isso é baseado em passado, né? Mas como é que tá a situação interna do clube hoje? Com a queda para a terceira divisão. Isso que muda. Isso que tem que pesquisar e aprofundar para saber bem o que se passa. Eu sei que o Ipswich passou por muita alteração. Muita gente foi mandada embora. Muita gente jovem chegou. É obrigado a cortar porque você não tem mais aquela verba de antes. A verba de Championship é bem diferente. E agora a própria League One e League Two tem o seu teto salarial também, que é uma coisa nova. Algo muito interessante de se pesquisar e conhecer também. Então tem tudo isso para colocar para balançar, para ver se dá certo ou não. E aí, de novo, baseado em histórico, né? Aí seria Ipswich e Hull City lá em cima com certeza.
Mas, como eu falei, eu achei que eles estavam piores. Então em terceiro ali, 5 rodadas. Essa foi a primeira derrota. Só que, né, foi uma derrota elástica. Que aí te surpreende, poxa, 4 gols. Mas eles estão bem, estão bem lá em terceiro lugar e ainda é cedo também no campeonato. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho da parte de baixo da tabela. Nós temos ali, vamos começar então falando do 12º, da parte ali, o Bristol Rovers está com 7 pontos, o Crewe está em 13º, o Fletcher está em 14º, o Swindon está em 15º, o Wigan 16º, Charlton 17º, o Rockdale em 18º, o Northampton 19º, o Shrewsbury está em 20º, e aí abrindo a zona de rebaixamento, não sei se está exatamente certo da maneira que deve estar, devido a questões. Eu acho que tá assim, né? São os 4 que são rebaixados nessa temporada. 4 sobem, 4 descem. Isso, exatamente. O Oxford abre a zona de rebaixamento com 3 pontos. Blackpool é o 22º com também 3 pontos. O Burton Albion é o 23º. E o último colocado é o MK Dons, que ainda não venceu no campeonato, assim como também o Shrewsbury. Mas pelo menos o Shrewsbury empatou, né, essas outras partidas. Empatou 3 e perdeu 1. Tá fora da zona. Mas o MK Dons foram 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Master, qual é o seu principal destaque? Isso, no caso... Destaque negativo, né? Destaque negativo aqui da parte de baixo. No caso ali, 4 sobem da 4ª divisão para a 3ª e 4 descem na 3ª para a 4ª. Que na 3ª divisão sobem 3 para a 2ª. Isso que eu quis dizer, só para deixar claro. Ali, nessa parte aí, tá bem bolado ainda, né? Tanto que só 4 pontos separam, até por conta de tão recente que é o campeonato. Mas... eu diria, cara, do que eu conheço dos times, do histórico em si, e algumas temporadas acompanhando, eu não vejo muita alteração nessa parte de rebaixamento, não. Não me surpreende Burton tá ali, Blackpool estar ali. MK Dons também um time que faz o quê? Umas 2 temporadas que subiu da 4ª divisão. Então o Shrewsbury também tropeça. Então o Rochdale que tá em 18º ainda. Mas... eu diria, talvez o Rochdale no lugar do Oxford ali no rebaixamento, mas esses 4 que estão ali não me surpreendem muito, não. Muito bem, então esses são os destaques da League One. Agora entrando na FL Championship, vamos falar um pouquinho dos resultados, falar um pouquinho do que aconteceu demais. A Championship, que é aquele paraíso de times grandes, né? Para quem gosta de times grandes, né? Deixa eu só aumentar aqui o ângulo aqui para vocês poderem ver bem. Bom, vamos lá. Começando com os jogos que a última rodada aqui foi... espera aí, deixa eu atualizar se a rodada tá certo. Deixa eu ver aqui. Dia 2 e dia 3, acho que tá, né? 4 rodadas. Foram 4 jogos. É, né? bem cedo ainda, cara. É que foi no dia 4, né? Então faz uma semana, não teve jogo. Ah, claro, foi data FIFA, né? Uhum. Foi data FIFA. Se eu não me engano, até eu falei aqui de alguns desses resultados, se eu não estou enganado, no último episódio. Deixa eu ver. Mas vamos dar uma repaginada rápida aqui, então. Não vamos falar tanto dos jogos, vamos falar um pouquinho da classificação. O líder é o Bristol City, com 12 pontos. Reading em segundo com também 12. Bournemouth em terceiro com 10. Swansea em quarto com 10. Luton em quinto com 9. Blackburn com 7 está em sexto lugar. Temos o Watford em sétimo, Queen's Park Rangers em nono, Middlesbrough em 10º e o Millwall em 11º. Essa classificação. Master, qual o seu destaque para essa parte de cima? Eu tô surpreso, da tabela? Cara. Oi? Eu tô surpreso. Reading na temporada anterior tava lutando lá embaixo, quase caiu, não foi? O Swansea também não estava bem, que a gente esperava que fosse bem. O Luton era esperado cair, mas se manteve ali e tá indo bem. O próprio Blackburn também era um time que dá metade para baixo. E o pessoal que lutava ali, o Norwich, esse povo todo, não tá nem entre os 10 primeiros. Sim. Bournemouth caiu agora há pouco. Não, é surpreso. Eu não lembro do Bristol City, da temporada passada deles. Mas aí 4 jogos, 4 vitórias estão aí. Se eu não tô enganado, eles brigaram ali pelos playoffs, mas não conseguiram. Que eu lembro que na temporada passada era Derby County, Nottingham Forest, Norwich, aí o Leeds que acabou subindo. Times que estavam sempre lutando entre os top 6 ali no caso. Bom,
Agora, dando uma olhada na parte de baixo da tabela, nós temos o Stoke City em 13º lugar. Estão com tudo 5 pontos. embaixo. Preston North End tá em 14º com 4 pontos. Brentford, Cardiff, Norwich, Coventry, Huddersfield, Derby County, Bursley e lá na zona de rebaixamento, Nottingham Forest, Wycombe Wanderers e Sheffield Wednesday. O Sheffield, que começou com menos 12 pontos, agora tá com menos 7. Putz. E até que a campanha não é tão ruim, né? Já que em 4 jogos foram 2 empates e uma vitória, né? Estaria com 5 pontos, estaria ali pelo meio da tabela, se não tivesse começado com essa pontuação negativa. Master, fala um pouquinho dessa parte de baixo da tabela da Championship. Cara, ali o Wycombe se safa por causa dos pontos negativos do Sheffield mesmo, porque a defesa levou 10 gols já, cara. Não marcaram nenhum. Não marcaram um gol, também. Cara. O Forest marcou 1 gol. Caramba! 0. Meu, que início pesado. E eles têm que recuperar logo, porque senão isso vai faltar muito lá na frente. O Sheffield, uma pena ter começado com menos 12, mas é a situação do futebol hoje em dia como é que tá, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu diria até o Derby County também, com vários tropeços. 3 derrotas ali logo de início. Pra um time que, poxa, tava bem pra caramba na temporada passada. Relativamente bem na temporada passada. Então, o Forest ali em 22º é complicado. Mas uma coisa que eu queria até... Nottingham brigou bem, né? Na última temporada. Sim. Tentou ali pelos playoffs e tal, mas... Tava aquele hype de, acho que o Forest volta pra Premier League. Caramba! Mas sempre bate na trave, né? Forestou e pronto, não passa. É sempre assim. Mas agora pra esse ano tá lá embaixo é uma diferença bem grande. Uma coisa que eu queria perguntar. Tá na Championship... Pode falar. Você acha que essa... Bom, vamos dizer inversão de tabela, perto do que estava no ano passado, temporada passada, leva muito em consideração a falta de torcida no estádio? Cara, isso aí é uma grande discussão, né? Desde do começo da pandemia e tudo mais, né? A gente tinha essa situação acontecendo, né? De pensar, e os clubes e tal. Ainda assim, eu acredito que ainda existe um pouquinho desse fator da casa, porque o time tá jogando no seu campo e tal. Alguns clubes colocam ali os cantos da torcida. Não é tanto como era antes, obviamente, né, bem menos, mas ainda existe, sim, esse fatorzinho, assim, de estar jogando em casa, né, eu acho que é mais uma questão psicológica que acontece, mas eu diria que pode estar, sim, impactando bem, né, eu acho que eu consigo colocar aqui e ver como é que foi os últimos jogos, por exemplo, o Derby, ele venceu, não é, pela primeira vez no campeonato, nessa última rodada, venceu a equipe do Norwich, fora de casa por 1-0, mas nas 3 primeiras rodadas foi derrotado, por exemplo, perdeu em casa pro Blackburn, 4-0, perdeu pro Luton, fora de casa, 2-1, em casa perdeu pro Reading também, então realmente tá uma situação e tanto. Deixa eu ver aqui dos resultados. Então, times que na temporada passada apanhavam. Sim. O Reading apanhou pra caramba. O Bristol venceu, o Nottingham perdeu em casa pro Bristol, perdeu fora pro Huddersfield, perdeu em casa pro Cardiff e fora de casa perdeu para o Queen's Park Rangers. Então, só para você ver, né? E os 2 times que ele perdeu em casa, o Bristol era um time que estava mais ou menos na temporada passada, mas hoje está lá na ponta da tabela. E deixa eu ver aqui, o outro aqui, perdeu pro Huddersfield, que também tá mal na competição, né? Tá em 19º. Deixa eu ver o outro time aqui que foi o Cardiff, que também não tá tão bem, né? Perdeu em casa. Tá em 16º lugar, então tá uma situação e tanto, né, que a gente tá acompanhando agora. Mas enfim, tá muito no começo, tem muita coisa para acontecer, a gente sabe como é que as coisas acontecem no futebol inglês, tem time que às vezes tá ali, só pelo meio da tabela, na parte de baixo, vai lá, engrena 3 vitórias seguidas, pronto, dispara. Tá lá brigando pelo playoff. Exatamente. Tem aquele time meio cavalo paraguaio que começa super bem, mas depois já começa a desandar tudo. Também pode acontecer, então tem muitas situações mesmo que podem acontecer, e a gente obviamente vai estar ligado aqui no podcast Futebol Inglês, você sabe, né, para não perder nada, só se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, seguir lá o nosso Instagram, que além de saber quando tem podcast novo, você também fica por dentro de todas as notícias diariamente, lá o Gabriel e o João também atualizam lá a nossa página com bastante coisa.
Bom, Master, tem mais algum destaque aqui da Championship? Podemos pular aqui pro nível máximo do futebol pra inglês? pele. Eu até deixo a questão pra galera nos comentários. Se vocês acham que... vocês estão achando que o fator torcida tá deixando a tabela mais maluca do que o normal. Até porque a Premier League também tá meio estranha, com muitas goleadas e resultados diferentes, né? Então, não sei, se vocês acham que acaba se tornando um campo neutro, querendo ou não, ou se não tem nada a ver, é futebol, é assim mesmo e, né, faz parte. Eu diria que a torcida dá um grande embalo no clube. Você não ter isso pra empurrar, talvez o time não tá jogando bem, mas a torcida empurra e o time dá aquela ajustada, né? E aí, quando você vem fora de casa e você olha pro teu oponente, tipo, eles não são tão grande coisa assim. Tipo, não tem aquela galera criando a pressão em cima. Então, eu acho que eu consigo um resultado aqui. E aí vai lá e toma a vitória, toma os 3 pontos. Então, não sei. É um debate aí, vamos ver o que o pessoal diz nos comentários. É verdade. Bom, a classificação aqui dos jogos os jogos aqui da Premier League que aconteceram, novamente não teve jogo, né, devido à data FIFA, jogo das seleções aqui que aconteceram nesse final de semana, mas vamos mostrar aqui um pouquinho da classificação. Os jogos a gente já falou no último podcast, né? O Everton é o líder do campeonato, 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos, ótimo começo. O segundo colocado é o Aston Villa, 3 vitórias em 3 jogos, com um jogo a menos e mesmo assim tá na segunda Sensacional. colocação. Tomara que fique assim, cara, muito massa. O Leicester estava vindo muito bem, 3 vitórias consecutivas, mas acabou sendo derrotado pelo West Ham em casa, né? 3 Levou um tapa na cabeça. O Arsenal em 4º lugar, Liverpool em 5º, Tottenham em 6º, Chelsea em 7º, Leeds, olha só o Leeds na primeira divisão, em 8º, o Newcastle em 9º, West Ham, Southampton, Crystal Palace, Wolverhampton, Manchester City, Brighton, Manchester United, West Brom e na zona de rebaixamento, Burnley, Sheffield United e Fulham. Eu acho que destaque é o que não falta aqui na Premier League, mas vamos começar falando da parte de cima então da tabela. Eu acho que esses 3 times aí, o Everton, o Aston Villa e o Leicester, eles estão jogando modo carreira, né? Estão ali na parte de cima da tabela. Alguém ligou o console ali, diminuiu a dificuldade. Como é que você vê essa parte de cima da tabela da Premier League? Cara, poderia terminar assim pra mim. Seria sensacional ver o Everton sendo campeão, o Aston Villa ali em segundo, pertinho, indo pra uma Champions. Cara, tá espetacular. E assim, o Everton... Já, quando a gente começou o podcast também já era assim. A gente sabia que era um time que, tem sempre a expectativa que vai dar em alguma coisa, mas nunca dá. Fica ali 10º, nunca dava. E agora não, assim. Agora engrenou bem. E o Ancelotti, cara, é sensacional. Um baita de um técnico, E ele pegou as peças ali que ele sabe da qualidade, ele sabe como usar o jogador. Principalmente com o James Rodrigues, principalmente com ele. Eu acho que essa adição pro clube foi esse tipo, a cereja no bolo, entende? E pelo visto, encaixou bem. Eu espero que continue, que é muito legal ver o Everton lá em cima. A mesma coisa vale pro Aston Villa. Também eu acho um time extremamente tradicional, que é um dos fundadores da Football League. Tá ali disputando em segundo lugar, jogando um bom futebol também. Mas é muito cedo. Muito, muito cedo. Não dá pra dizer muita coisa, é muito cedo. E mesmo no top 5 ali, o Liverpool tá em 5º, mas uma derrota só, cara. Não foi uma sessão de tropeços, foi uma derrota que caiu, porque ainda é muito no início. E pela qualidade foi a derrota, né? Pois é. Por isso que eu digo que o campeonato tá maluco. E tá sensacional ao mesmo tempo. Mas voltando rapidinho pro Liverpool, 11 gols marcados e 11 gols sofridos, cara. A defesa do Liverpool na temporada passada, como é que era? Não passava nada. Olha como é que tá esse ano. Não, claro, 6 foi de um time só, né? 7. Mas mesmo assim, é muito gol pra sofrer. Bom, e aí, Master, mais algum destaque em relação aqui aos primeiros colocados aqui na Premier League? No geral é isso. Tem o pessoal no meio da tabela, mas vamos dar um tempinho mais pra ele, mais algumas rodadas, pra ver o que acontece com esses times. O Newcastle, o Southampton também. Por enquanto ainda... Deixa ali. Tô de olho, mas deixa ali. Show de bola. Lá na parte de baixo da tabela, Manchester United em 16º, West Brom 17º, Burnley, Sheffield e Fulham. Master, o que você vê da parte de baixo da tabela Premier League? Também sofrendo 11 gols, isso com 3 rodadas, né? Tem uma rodadinha a menos ainda.
Tem que ver com quem que eles vão jogar. Mas enfim, e mesmo com esse início péssimo, tanto do City quanto do United, esses três ali que estão ali embaixo é o que está destinado a ser rebaixado mesmo, né? Burnley, Sheffield, Fulham. Eu não vejo esses três caras escapando da pele. Mas... talvez o West Brom por ali, o Brighton. Um deles vai, no finalzinho, talvez na última rodada, como quase sempre vai escapar por um tris, mas essas equipes estão destinadas a cair mesmo. Bom, então esses seriam os destaques. Vamos voltar aqui só com as nossas caras mesmo. Então, Master, seguinte, temos essa situação aí acontecendo e eu queria saber de ti, como é que tu tá aí voltando a ver a questão das classificações, os jogos, tá um pouco mais por dentro do futebol inglês? Cara, primeira coisa que empolga de novo, você tá por dentro ali e é meio que natural, de tanto tempo acompanhar futebol inglês, tanto tempo saber dos times, eu acabo lembrando naturalmente o que acontece, né? Só que aí tem um fator desse ano de estar diferente, existe algo diferente acontecendo nos campeonatos em si, o que muda toda a questão de você acompanhar, assim, poxa, tá completamente uma coisa nova, parece. E aí talvez o que você achava antes, o que sabia antes, tá completamente inesperado. E isso é muito legal de acontecer. E aí também te empolga a voltar a acompanhar. Mas principalmente voltar a ver as rodadas em si, os melhores lances, os gols. Isso também é um fator muito, muito grande para ser visto. Mas o fato de estar conversando sobre esse tema, de você notar que, cara, eu posso estar por fora aí uns 6, 8 meses, mas de certa forma ainda é natural isso acontecer, isso voltar e aparecer. Então é bom saber que você não perde o negócio. Tipo andar de bicicleta, né? É verdade, é só voltar ali, depois se equilibra e vai embora. Bom, pessoal, então esse foi o episódio do podcast Futebol Inglês. Peço para todo mundo aí, principalmente para quem acompanhou pelo YouTube e também para quem acompanhou pro aplicativo de podcast, enfim, comenta no nosso canal do YouTube, nesse episódio, o que você achou, se você achou legal essa questão aqui das imagens, o Master aparecendo, a gente mostrando a classificação, o que você acha que a gente pode colocar a mais aqui, né? O que a gente pode fazer de inovação e etc. Pode comentar bastante o que você achou. Também peço aí, se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino de notificações e fica por dentro lá do nosso Instagram, né? O podcast Futebol Inglês, vai estar o link aqui na descrição, onde você pode acompanhar também notícias, pode estar num contato mais próximo com a gente, o Instagram do Master vai estar aí também, o meu vai estar aí também. Para você que gosta de modo carreira, eu estou fazendo modo carreira com o Watford, inclusive estou aqui com a camisa agora. Então, para quem quiser acompanhar também, vai estar aí na descrição também, para vocês acompanharem. E é isso aí, Master, dá o teu alô final aí pro pessoal do podcast. É isso aí, obrigado pra galera que tá acompanhando, que tá sempre junto com o pessoal do podcast, tá comentando, tá ajudando aí a criar essa plataforma sobre o futebol inglês, sobre as ligas menores, né? E parabéns também pro pessoal do podcast no Instagram, que, pô, pra mim, pessoalmente, já salvou muitas vezes, cara, acompanhar transferências e os gols da rodada e os artilheiros e todas as mudanças que acontecem. Então, é muito bacana. Obrigado pro pessoal. Deixe aí nos comentários as suas ideias, as suas opiniões e que a gente junto vai fazendo o negócio melhorar cada vez mais. É isso aí. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. E é isso aí, rapaziada. Um forte abraço e até a próxima.